Então hoje a gente vai continuar vendo as equações básicas de uma hipersuperfície e o que a gente vai ver hoje são as curvaturas principais. A gente viu na aula passada que no caso de uma hipersuperfície a conexão normal é trivial. A segunda forma fundamental se reduz a um único operador de forma, já que tem apenas uma direção normal. A equação de Ricci é trivial. E então toda a geometria local de uma hipersuperfície em espaços de forma, ela se resume a um operador de forma, um endomorfismo simétrico do fibrado tangente, que satisfaz as equações de Gauss e Kodátsy. E pelo teorema fundamental, essas duas equações elas caracterizam completamente e de maneira unívoca a geometria local de uma hipersuperfície em espaços de forma e global, caso a hipersuperfície seja simplesmente conexa. Pois bem, então como nós temos toda a informação geométrica reduzida a um único operador de forma, e esse operador é autoadjunto, ele é caracterizado pelos seus autovalores e autovetores. E no contexto da geometria, esses autovalores e autovetores têm nomes especiais, e é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente começa com uma hipersuperfície F de M em emitil, não necessariamente um ambiente de curvatura constante inicialmente, e a gente pode pegar num determinado ponto x, a gente pode pegar um vetor normal unitário. Então pega um xx normal unitário no ponto x. E aí o operador de forma na direção de xx tem autovalores, e esses autovalores são chamados curvaturas principais. Então as curvaturas principais que a gente ordena em ordem crescente, então lambda 1 menor ou igual a lambda 2 menor ou igual a até lambda n, e isso é conveniente porque caso a hipersuperfície seja orientável, a gente tem uma escolha global desse normal unitário de maneira suave, como um campo de vetores normal unitário suave global. E, portanto, essas funções, elas ordenadas assim, estão definidas como funções da hipersuperfície M na reta. E pode-se provar que elas são contínuas, se você ordena dessa forma. E, além disso, em abertos onde elas têm multiplicidade constante, elas são, inclusive, suaves. Não somente elas, como também as distribuições dos seus autoespaços. Então, por isso é conveniente ordenar dessa maneira. Então, essas são as chamadas curvaturas principais de f em x, com respeito a xx, porque eu posso trocar o xx por menos xx. Tá certo? E quando eu faço isso, eu obviamente troco o sinal de todas as curvaturas principais. Então, o sinal das curvaturas principais não tem significado geométrico. É como no caso de hipersuperfícies. Isso é uma definição que generaliza o conceito de curvaturas principais para superfícies em R3. Porque no caso de superfície em R3, a gente tem apenas duas, que são exatamente o máximo e o mínimo das curvaturas normais. Aqui a gente tem N. Certo? Mas o sinal em si não tem significado geométrico, já que você pode trocar o xx por menos xx e tudo troca de sinal. O que sim tem significado é, obviamente, a magnitude delas, mas também o produto de duas delas. Porque o produto, sim, de duas, independe do sinal. E ele te fornece exatamente a curvatura extrínseca ao longo do plano gerado pelos dois autovetores. De fato, a equação de Gauss se resume a isso. Certo? Então é isso. As curvaturas principais são simplesmente os autovalores do operador de forma.
os autovalores de axis x. E os autovetores unitários a gente chama de direções principais. Então, qualquer autovetor unitário deste axis x é chamado uma direção principal. É uma direção principal de f em x. E aí, como eu comentei, se m é orientável, eu posso escolher globalmente esse xi, e eu tenho então funções que pode se provar que são contínuas. Então, se eu pego agora a minha hipersuperfície m orientável, eu tenho uma escolha global suave para esse xi. Então, esse xi agora vai ser um campo de vetores normal unitário suave global. De modo que eu tenho então definidas funções lambda_i de m na reta, e pode-se provar que essas funções elas são contínuas. Isso não tem nada a ver com a informação geométrica particular dos operadores de fórmula. Isso é algo de topologia diferencial. De fato, isso é verdade para os autovalores de qualquer tensor suave simétrico em M. Então não tem nada a ver com a informação geométrica especial desse A. Você pega um tensor suave simétrico em M, os autovalores eles são sempre ordenados assim, em ordem crescente, eles são sempre funções contínuas. Isso é um resultado geral de topologia diferencial. Não tem nada a ver com a informação geométrica particular dessa segunda forma fundamental, desses operadores de forma. Então, é importante fazer essa observação. E além disso, se lambda_i tem multiplicidade constante, aí a gente pode garantir que ela é inclusive suave e também a distribuição dos seus autoespaços. Então, se o lambda_i tem multiplicidade constante, a gente ganha a diferenciabilidade. Vai vir então uma função suave. E também é suave a distribuição dos autoespaços. Que a gente vai denotar por E lambda_i. Certo? E agora, as equações fundamentais de Gauss e Kodátsy, elas se simplificam muito nessa notação de curvaturas principais. Você toma uma base ortonormal de direções principais. Então, se você pega uma base ortonormal de direções principais x1 até xn, pega esta base no ponto x, a equação de Gauss ela se resume simplesmente ao produto de duas curvaturas principais, vai dar a curvatura seccional extrínseca no plano gerado pelos correspondentes às direções principais. Então a equação de Gauss aqui vai ficar
vai ficar simplesmente que a curvatura seccional da hipersuperfície ao longo do plano gerado pelas direções principais XY, XJ é igual a essa mesma curvatura seccional no espaço ambiente. Isso aqui, por enquanto, geral, não estou sob a hipótese de que o espaço ambiente tem curvatura seccional constante. Tá? Depois, claro, vai simplificar mais ainda, porque aí eu conheço esta curvatura seccional do ambiente, que é constante. Mais lambda I, lambda J. Ou, equivalentemente, se você passa subtraindo, né, você tem então que o produto de duas curvaturas principais te dá justamente a curvatura seccional extrínseca, ou seja, a diferença entre a curvatura seccional intrínseca e a curvatura seccional do ambiente, ao longo de um plano gerado pelas direções principais correspondentes. Isso é a generalização do teorema egredium de Gauss para as superfícies. É uma generalização direta do teorema egredium de Gauss. Certo? E aí, isso aqui se simplifica ainda mais quando o espaço ambiente tem curvatura seccional constante, porque agora, se nós estamos em um ambiente de curvatura seccional constante C, então eu sei que a curvatura do ambiente, a curvatura seccional do ambiente é igual a C constante. E, portanto, a equação de Gauss fica simplesmente a curvatura seccional intrínseca da hipersuperfície, com respeito ao plano gerado pelas direções principais XY e XJ, é igual à curvatura seccional constante do ambiente C, mais o produto das duas curvaturas principais correspondentes, lambda I e lambda J. Isso é simplesmente a equação de Gauss, nesse caso. Certo? Enquanto que a equação de Kodazzi, vamos fazer só no caso que vai nos interessar, que é justamente de ambiente de curvatura seccional constante, ela se reduz a um conjunto de três equações. Três famílias de equações, na verdade. E essas equações são as seguintes. A primeira delas, ela te diz que a derivada de lambda j com respeito a xi é igual a zero caso o lambda i seja igual a lambda j. E essa é uma equação muito interessante, o que ela está dizendo. Que se você pega uma curvatura principal e o autoespaço, este E lambda i, ele tem dimensão maior ou igual a 2, aí você... Aqui os índices são todos distintos, tá? Os índices sim são distintos, I, J e K. O lambda i é igual a lambda j, mas os índices são distintos. Certo? Então, essa equação, ela te diz basicamente que uma curvatura principal, ela é constante ao longo da distribuição dos autoespaços, contanto que essa distribuição tem dimensão maior ou igual a 2. É isso que diz essa primeira equação. Enquanto que a segunda equação, ela te diz que a derivada do lambda i com respeito a xk vezes o produto interno de xi, xj é igual a lambda i menos lambda k vezes a conexão de Levi-Civita com respeito a xi do xj escalar xk, caso o lambda i ainda seja igual a lambda j, mas agora o lambda k seja distinto. Claro que se ele for igual também, você se resume à anterior. Né? Se o lambda k também for igual a esses dois, você recai na equação anterior que eu acabei de comentar. Mas se ele for distinto do lambda i, que continua aqui sendo igual a lambda j, a gente tem essa equação aqui. E finalmente, quando todos os três lambda i's são distintos, você tem uma equação puramente algébrica, que não envolve diferencial, não envolve derivada das curvaturas principais e nem tampouco, não envolve derivadas das curvaturas principais. É uma equação algébrica em termos da conexão de Levi-Civita, ou seja, dos símbolos de Christoffel, e das curvaturas principais, mas puramente algébrica, sem nenhuma diferencial das curvaturas principais, que é a seguinte.
lambda k menos lambda j vezes nabla xi xj escalar xk é igual a mesma coisa trocando i por j, equação de simetria. Lambda k menos lambda i vezes nabla xj xi escalar xk. Isto caso, então, todos eles sejam distintos. Lambda i diferente de lambda j, diferente de lambda k, diferente de lambda i. Certo? Então, são essas as três equações que são as equações de Kodátsy, no caso de uma hipersuperfície em espaço ambiente de curvatura seccional constante, e não depende do C. A gente sabe que a informação particular do valor da curvatura seccional constante ele só aparece na equação de Gauss e não na de Kodátsy. Kodátsy é a mesma para todos os três espaços de forma. E ela te dá esse conjunto de equações, então. A terceira é uma equação de simetria completamente algébrica em termos das curvaturas principais. De fato, ela é linear nas curvaturas principais e também no símbolo de Christoffel, né? Essa última. E essas são as três equações de Kodátsy, então, nesse caso. Certo? E agora, para finalizar, a gente vai definir um conceito de curvatura importante, que generaliza ambas a curvatura média e a curvatura de Gauss crônica, que é a chamada R-ésima curvatura média. Então, se você pega uma hipersuperfície, e aqui não precisa ser num espaço-ambiente de curvatura seccional constante, um espaço-ambiente arbitrário, uma hipersuperfície, então, com curvaturas principais lambda 1 menor ou igual até lambda n. Essas curvaturas principais em um ponto x fixado, com respeito a um determinado normal unitário. Normal unitário com x naquele ponto. Você tem então o conceito de R-ésima curvatura média, que é definida da seguinte forma. Então a R-ésima curvatura média que a gente denota por HR, ela é definida em termos da R-ésima função simétrica elementar das curvaturas principais, da seguinte maneira: N escolhe R, isso aqui é meramente um fator de normalização, vezes HR de x, é igual a SR de x, onde essa SR de x é simplesmente a função, a R-ésima função simétrica elementar das curvaturas principais, ou seja, ele é uma função de M em R, isso para R, qualquer valor inteiro entre 1 e n, e ela é definido como SR de x igual a sigma R das curvaturas principais naquele ponto, em que sigma R é a R-ésima função simétrica elementar do Rn. Sigma R, então, é simplesmente uma função do Rn em R, que é definida como sigma R de x1 até xn, é o somatório para índices em ordem estritamente crescente de x e 1, produto dos monômios x e 1 até x e r. Simplesmente a R-ésima função elementar de Rn que a gente está habituado, e aí a gente aplica ela nas curvaturas principais naquele ponto,
e isso me dá um múltiplo da RS curvatura média. Esse fator n escolhe R é um fator de normalização justamente porque essa função tem n escolhe R parcelas, né? Então a gente divide para fazer a média. Em particular, o H1 é a nossa velha curvatura média, enquanto que porque o H1 então vai ser simplesmente o somatório das curvaturas principais, dividido por n, que é justamente a curvatura média. Enquanto que o HN é a curvatura de Gauss-Kronecker, é justamente o produto de todas as curvaturas principais. Certo? Então, H1, a gente recupera a curvatura média, ou seja, ela generaliza esse conceito de RS na curvatura média, generaliza ambas a curvatura média e a curvatura de Gauss-Kronecker, que é então dada pelo HN. E é interessante que pode ser mostrado, e é um bom exercício, que para R par, o HR é intrínseco. Ele pode ser escrito em termos de curvaturas seccionais. Intrínsecos a menos desse C aqui, claro, né? do C do espaço ambiente. Isso para R par. Enquanto que para R ímpar, a gente não tem isso, a não ser no caso da curvatura de Gauss-Kronecker, porque a curvatura de Gauss-Kronecker, independentemente do n ser par ou ímpar, ela, a menos de sinal, é sempre intrínseca. Quem é intrínseco, de fato, é o quadrado dela. O quadrado dela pode ser expresso em termos de curvaturas seccionais. Certo? Isso no caso de, é que eu estou falando no caso de espaço de forma. E intrínseco a menos do C do espaço de forma. Então, se for no Rn, aí é realmente intrínseco. Se for num outro espaço de forma, vai depender desse C aqui, da curvatura seccional do ambiente. Mas é um fato interessante, que elas são definidas extrinsecamente, né? Mas, na verdade, o HR para R par ela é intrínseca, e a curvatura de Gauss-Kronecker, a menos de sinal, ela é sempre intrínseca também. E isso conclui por hoje.